Olá, amigos! Mais uma vez aqui juntos para a oportunidade das nossas reflexões com a doutrina espírita, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós da comunidade espírita Caminheiros do Amor, na Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, a travessinha da Avenida Nossa Senhora do Sabará. Aqui estamos também reunidos com todos esses irmãos que nos assistem para essa oportunidade maravilhosa de aprender, conhecer um pouquinho mais sobre nós mesmos, sobre a vontade do Pai, sobre a própria vida que nos rodeia. Com esses estudos e essas reflexões importantes, quantas ideias bacanas a gente está conseguindo trabalhar, né? E também quantas ideias antigas, crenças difíceis, né? Que a gente vai largando, aquelas pedras pesadas que a gente não precisa mais carregar, não é? Afinal de contas, nós somos filhos de Deus destinados à felicidade. Então, junto com Jesus, nosso querido Mestre, a gente vai caminhando, vai aprendendo e vai se tornando esse Filho de Deus maravilhoso, né? Então, vamos aqui pedindo a bênção da espiritualidade amiga, do Mestre Jesus, que estas palavras que vamos ter hoje através do Evangelho possam fazer morada dentro de nós, nos dando bastante força, bastante coragem. Hoje o assunto que vamos tratar é a fé, então nós precisamos bastante, né, desse treino dentro de nós. Então vamos pedindo essa bênção dos amigos espirituais, que eles estejam conosco, envolvendo a nossa mente, o nosso coração, nesses fluidos gostosos de muito amor, de muito carinho, de muita alegria, renovando assim todo o nosso ser e nos dando essa condição maravilhosa do despertar para as verdades espirituais, né? Então vamos assim, hoje nós vamos estar tratando do capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E é uma passagem que está lá em Mateus, né? Aliás, Jesus, durante o evangelho dele, quantas vezes ele não falou a respeito da fé, né? E essa passagem ela é muito forte, porque ele está falando lá com os discípulos. Havia chegado o pai com o filho, né, assim, precisando de ajuda, o pai desesperado, e os discípulos não conseguiram ajudar. E foram procurar Jesus, e o mestre fala para os discípulos, né? Ó, pessoas de pouca fé, né? E os discípulos ficam preocupados, né? E Jesus fala para ele, olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grãozinho, né, de mostarda, vocês teriam força de mover montanhas. E aí ficou durante muito tempo, né, todo mundo assim, nossa, mas o que é fé, né? O que é esse poder de transportar montanhas? E é isso que nós vamos tratar neste capítulo. Hoje a gente está trabalhando o item 6 e o item 7, que vai trazer para a gente um entendimento do que é a fé. Que é essa força tão grandiosa, né? Então a gente tem que entender até mesmo a condição da palavra fé, né? A fé como palavra, como substantivo, né? Ela designa essa força, essa crença na realização de um objetivo. Seria o que as pessoas entendem como fé, né? Já a fé religiosa é essa força que nos liga através de uma religião a essa força maior, que a gente chama de Deus, né? E a fé religiosa, ela tem características de acordo com cada uma das suas religiões. Normalmente as religiões têm um sistema de dogmas, né? Que são aquelas certezas imutáveis.
que são colocadas para as pessoas que adentram essa religião e a gente não consegue perguntar, né? Não se pode perguntar nem por que isso, nem por que o outro, porque não se tem, né, uma resposta e uma explicação. É porque tem que ser e assim será. Então, são afirmações que são colocadas dentro das religiões e que a pessoa que entra para participar dessa religião, ela aceita e participa, ou ela não aceita e vai procurar outra religião. Então, para a gente poder entender, né, o que é esse sistema de dogmas, para quem vem lá do catolicismo, a gente tinha lá no catolicismo alguns dogmas, por exemplo, a maternidade divina de Maria, porque no catolicismo se acredita, né, que Jesus não veio de uma fecundação normal, né, entre o pai e mãe, mas que foi uma fecundação divina. Então a gente tem esse dogma da maternidade divina de Maria lá no catolicismo. E um outro dogma, né, eu estou dando exemplos aqui porque são vários, seria o pecado original ou o pecado de Adão. Então é aquela condição que a gente conhece da história de Adão e Eva, né, do Adão ter passado dos limites, né, e portanto ficou dito que toda a sua descendência herdaria o seu pecado, né? E o que livraria essa descendência do pecado de Adão ou pecado original seria o batismo. Então, o batismo surge dentro da religião católica para nos livrar, até mesmo os bebezinhos que nascem, coitadinhos, né? Se livrar do pecado de Adão. Então, são dogmas, né? São coisas que são determinadas, ideias determinadas, afirmações determinadas, que a pessoa que entra para tal religião não tem como questionar. Não tem que ficar falando nem mais nem porquê, porque não tem. É assim e ponto, fechou, né? Então, a fé religiosa, a maior parte das vezes, ela funciona dessa forma, né? E aqui a gente vai, então, trabalhar exatamente esse ponto, né? Porque essa fé dogmática, a fé baseada nessas crenças que não se pode questionar, que não se pode ter um questionamento, né? Não se pode trabalhar com a razão, ela é uma fé chamada fé cega, que é bastante complicada. Então a gente aqui selecionou uns tópicos, né, para a gente poder ir estudando essa questão da fé cega, porque ela tem sido, né, a forma da gente se comunicar com a divindade ou com Deus durante muito tempo, né? E a fé cega, ela nos prende àquela condição do homem que aceita tudo sem pensar. E isso é muito ruim porque a gente fica na dependência de alguém que se julga o mais sábio, o mais poderoso, e esse mais sábio, o mais poderoso é que vai, né, ter a capacidade de orientar os demais que vão ter que lhe obedecer. Então é uma condição bastante complicada, né? Então a gente tem assim, a fé cega é aquela fé que não examina nada, nenhuma ideia e tudo aceita, sendo falso ou verdadeiro. Então, as pessoas que praticam esse tipo de fé, né, é a fé dogmática, ela, como nós falamos, ela tem que acreditar. Ela não sabe se aquilo aconteceu, se não aconteceu, se funciona ou não funciona diariamente na sua vida, mas ela vai ter que acreditar. Então, ela é obrigada a aceitar, né? Não tem por base a realidade dos fatos e
Com isso, o tempo, ao passar, o desenvolvimento da própria ciência, como ela não se fundamenta na realidade nem nos fatos, ela começa a ruir, porque com o avanço da ciência, com o avanço do conhecimento, com o avanço das comunicações, tudo fica, né? Todo conhecimento vem à flor da realidade. Então, todo aquele sistema de crença, né, baseado em conceitos tão antigos, com o avanço do tempo, ele vai ruindo, ele vai enfraquecendo, né? Aí o que acontece? Chegam as dúvidas, as pessoas começam a se questionar, se questionam, mas não tem resposta. Então, aquela força interior, né? Aquela energia de comunicação que ela tinha para com Deus vai enfraquecendo, que faz com que ela muitas vezes desista de acreditar, né? Desista de estar naquela condição daquela religião ou se torne um descrente. Então é um caminho bastante complicado, né? Também a fé cega, ela produz o fanatismo, não é? Porque a pessoa durante muito tempo ouve falar as mesmas coisas que são sempre ditas da mesma forma, então ela acredita naquilo, como fala, é a fé cega mesmo, né? Ela não passa pela cabeça dela que possa ter acontecido de outra forma, que possa ser de outra forma. E ela então se envolve de tal convicção que ela acaba mesmo indo para a questão do fanatismo, né? Pode tardia, mas falaram para ela que é de noite, ela vai falar para a gente, é de noite e o sol tá lá brilhando, né? Assim é o fanatismo, é bastante complicado e muitas vezes leva as pessoas, né, a cometer atos de desequilíbrio, então é bastante complicado mesmo. Já a fé raciocinada, que é essa fé moderna, é o nosso século, aliás, já há alguns séculos, a própria espiritualidade está trabalhando bastante para a gente deixar a fé cega de lado e buscar essa condição do raciocínio, da compreensão, de examinar as coisas, de pesquisar, de ir atrás, de perguntar, de ser dono do próprio conhecimento. Não ficar à mercê de alguém que se julga mais sabedor, mais entendido. Não. Todos nós temos condições, temos possibilidades. Principalmente agora que a comunicação é tão farta. Não precisamos depender de ninguém, não. Principalmente porque somos seres tão inteligentes. Temos o nosso livre-arbítrio de ir e vir. Então nós devemos exercitar esse patrimônio tão precioso que é a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, principalmente dentro de assuntos importantes como a questão da fé. Porque a gente for pensar, o que nos move? Se a fé, na forma popular de se falar, é a crença no objetivo que eu vou realizar, a fé espiritual, né? O que é? É a base da minha sustentação frente a todas as coisas da vida que eu tenho que passar. Então, é esse alimento maior que a gente tem que ter dentro da gente e que nós precisamos fortalecer. Nós não podemos ficar na mão de ninguém para que esse outro venha nos dizer como que nós temos que nos relacionar com Deus, sendo que nós somos filhos de Deus, né? Então, a fé raciocinada traz ela devolve o poder para nós, o poder de nos comunicarmos com Deus. E a gente tem esse poder, somos filhos dele, somos criaturas dele. Então, coloca-se assim. Então, a fé raciocinada, ela tem a verdade por base.
A fé cega, lembra que a gente não podia perguntar, não podia discutir, não podia questionar, né? A fé raciocinada, ela tem a verdade por base. Não tem medo do futuro, porque o que é hoje, né, trabalhado com o raciocínio, com a inteligência, vai ter seu desdobramento natural com a condição do avanço futuro. Então não se tem por que temer, né, o avanço da ciência, o avanço da própria condição tecnológica da humanidade, do avanço moral da humanidade, porque está tudo ali já sendo trabalhado, questões que estão sendo acompanhadas com o avanço da humanidade, né? A questão da própria fé. Cresce porque se tem a certeza e a compreensão das verdades, das leis divinas. Então, a fé raciocinada é aquela fé que se baseia nas leis, as leis naturais, como a gente fala, né, dentro da doutrina espírita. As leis naturais são o quê? Tudo que nos rodeia, desde a movimentação dos astros até a formação lá das moléculas, dos seres unicelulares. Tudo obedece às mesmas leis, inclusive nós, espíritos, temporariamente encarnados, ou quando estamos desencarnados, nós obedecemos às mesmas leis. O que acontece é que dentro do nosso currículo escolar a gente aprende um tanto dessas leis, né? São aquele tanto suficiente para a gente se desenvolver enquanto cidadão. Mas as leis realmente, né, elas são vastas, são feitas para governar o universo e nós estamos dentro dela também. E fala sobre as realidades da matéria e do espírito. Então tem muito mais para a gente aprender. Essa fé raciocinada, ela se dá conta disso, da necessidade da gente ir atrás e aprender, pesquisar, procurar quem realmente nós somos. O que estamos fazendo aqui é temporário ou permanente? Qual é o nosso plano de origem? E aí a gente vai procurar. Ah, me falam que Deus é amor, mas eu saio aí na rua e vejo tanta dificuldade, vejo tanta gente doente, vejo tanta gente passando fome. Que Deus é esse que me falam que é amor? E aí a gente vai procurar saber. Bom, tem sim. Tem irmãos passando por dificuldades, tem irmãos passando por problemas de saúde, tem crianças que mal nascem e já desencarnam novamente, né? E aí a gente vai perceber que nós, enquanto espíritos, temos as nossas experiências que trazem para a gente tanto provas, que significam aprendizados, como expiações, que significa correção. Que cada um de nós está num degrau do desenvolvimento espiritual, tem uma maturidade espiritual, que existem várias provas, né? Tem a prova da riqueza, tem a prova da pobreza, tem a prova da saúde, da falta dela e quantas outras provas. Todas essas provas, elas chegam para o espírito na hora que o espírito o espírito encarnado pode trabalhar com ela, já tem a maturidade suficiente e ali ele vai aprender uma riqueza de virtudes, vai desenvolver as suas virtudes. Ah, mas com a dor? Sim. Nós estamos num plano de provas e expiações, né, gente? Então, a gente aprende, a nossa mestra é realmente a dor, ela é exigente. A gente pode aprender também no momento de alegria e de felicidade? Pode, sem dúvida nenhuma. Mas na maior parte das vezes, nós como somos um espírito ainda um pouquinho difícil, né, um pouquinho desobediente, a gente precisa da nossa mestra dor para ir puxando, né, a gente para ir para frente. Então, todo esse conhecimento a gente vai buscando, a gente vai pesquisando, a gente vai entender e a gente vai ver que sim, Deus é amor.
Deus é amor, Ele é justiça, Ele é beleza, Ele é harmonia e está em tudo. Está em tudo, está em todos, está em todas as situações, está em nós. Isso é a fé raciocinada e que dá uma força para a gente muito diferente da fé cega. Na fé cega a gente fica assim, né, titubeante, a gente não sabe muito bem. Ah, me disseram que era assim, mas olha, eu vejo tal coisa, né, não combina aquilo que me disseram com isso que eu estou vendo. A fé raciocinada não. Ela te propõe, você tem que refletir, você tem que pensar e você vai ter que botar em prática, fazer a sua experiência e ver que dá certo. Que é isso mesmo que está sendo colocado. Então, essa é a fé raciocinada, né? E ela é inabalável, pois como ela tem base na razão, como ela tem base na experiência que todos podemos experienciar, né? Tem como base o conhecimento, então ela é inabalável, ela dá essa fé fortalecida para a gente. Depois também a gente tem o seguinte, né? Para falar sobre fé. Que a fé, ela realmente ela não se prescreve. Porque muita gente fala assim, poxa, mas eu não consigo ter essa fé, né? A gente consegue comprar fé? Não. A fé é algo que se desenvolve, a fé é uma virtude, né? Então a gente é que precisa correr atrás dela. Ah, mas tem muita gente que não consegue. Então são desculpas, né? Desculpas porque a pessoa às vezes tem medo de mudar a sua forma de ser, né? Sair do lugar comum, sair do seu ponto de repouso, né? Vai ter que mudar. E aí a pessoa diz assim, não, deixa pra lá, eu tô tão bem assim, né? Por que eu vou mexer com a minha cabeça, mudar as minhas ideias? Isso funcionava um pouco, gente, nos tempos atrás, quando as coisas vinham naquele ritmo mais lentinho, né? Hoje o tempo tá assim, quando você menos pensa já é sábado, domingo, depois segunda. A gente até se perde que dia que é da semana, né? E as exigências da vida estão ficando cada vez maiores. Então esse tipo de fé bem pequena, né? Ela não dá força pra gente. Ela não dá a condição de um raciocínio, de uma compreensão. Então a gente precisa batalhar sim para tirar essas ideias antigas aqui do nosso pensamento, chacoalhar aí, sair desse lugar aí comum, né? Chacoalhar a roseira, que nem dizia antigamente, e partir para o conhecimento, porque é tão bom, areja. A gente renova as ideias, renova a forma de falar, renova a nossa postura, renova tudo e é muito bom, né? Dá força pra gente. Então, essa história assim, mas eu não consigo, não consegue porque não quer. Porque a fé é direito e dever de todos. É possibilidade que o Pai estende a todos os seus filhos. Por isso que Jesus fala, se tivesses um grãozinho de, né, uma sementinha, a sua fé é do tamanho de uma sementinha, você moveria montanhas. Então, não está se pedindo muito, né? Mas o exercício dessa fé. Mas para exercitar a fé, a gente precisa ir atrás do conhecimento, sem dúvida. Os amigos espirituais, esse grupo, né, dos espíritos que trouxeram a doutrina espírita, eles disseram para o Kardec, eles disseram, olha, a gente não está mudando nada não, a gente está dando continuidade aos ensinamentos de Jesus, estamos ampliando para que vocês possam conhecer mais, possam pensar, possam entender, refletir, compreender e exercitar. Então, foi esse o caminho. Aí eles disseram assim, olha, mandamento lá com Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, né? E aí eles dizem assim, o mandamento continua a mesma coisa.
amai-vos e estamos acrescentando, instruí-vos. Então, quando chega a doutrina espírita, já chega a orientação para que a gente saísse daquele lugar comum e fosse em busca do conhecimento, fosse em busca da verdade, fosse em busca desse pensamento mais avançado, né, mais trabalhado, para que a gente pudesse entender e melhorar a nossa condição, desenvolver esse potencial chamado virtude, que são muitas virtudes. A fé é uma delas, né? Depois a gente também poderia dizer assim, a respeito da incredulidade, né? Porque tem muita gente que se diz incrédula. A incredulidade, a gente poderia dizer assim, que tem vários motivos, né? A gente poderia dizer do orgulho, porque muitas pessoas dizem que não acreditam em nada pelo receio de ter que abaixar a cabeça, né, diante de um poder maior. A incredulidade também pode vir de uma decepção com a religião que se frequentava, como nós falamos lá no começo, né? Quando se frequenta determinadas religiões muito dogmáticas e que se vai percebendo através do tempo que esses dogmas não têm muita conexão com a realidade, muitas pessoas se sentem enganadas e aí resolvem não crer em mais nada. Então a incredulidade tem muitos porquês, né? E a gente também não está aqui para criticar nem uns nem a outros, né? O que a gente também entende é que a doutrina espírita, ela tem feito para nós, né, esse trabalho maravilhoso de nos ajudar a entender melhor quem somos. Quais são os objetivos nossos aqui neste plano? O que o Pai espera de nós e o que nos espera, né? Porque nós somos seres criados para uma perfeição relativa, mas nós estamos indo para lá, né? Então, o Espiritismo dá para a gente, nas nossas mãos, a chave da nossa felicidade. Agora, vai depender, né, de quanto nós estamos dispostos a abrir mão ou a largar para trás essas malas sem alça que a gente vem carregando e se propor, né, bons desafios. Menos crítica, menos julgamento, menos reclamação e mais ação positiva no bem. É isso que se está colocando para nós um caminho maravilhoso da prática da caridade. A fé raciocinada mostra para nós que somos herdeiros de Deus, herdeiros dessa felicidade suprema, mas que para herdá-la a gente precisa também fazer a nossa parte. Aqui Emmanuel, no livrinho Na Sementeira da Fé, ele dá um recadinho para a gente, ele diz assim: aproveitemos deste modo a luta e a dificuldade que a experiência nos oferece cada dia e habilitar-nos-emos a converter as sombras da nossa antiga animalidade em divina luz da espiritualidade santificante para a nossa ascensão à vida eterna. Então é isso. A fé é um trabalho diário. Todos os dias a gente perceber aquilo que está em nós que pode ser desenvolvido para colaborar com a nossa existência e com a existência dos demais. É neste ponto que nós precisamos trabalhar. Não é a fé de uma vez por semana na igreja, não é a fé de uma vez por semana na casa espírita, não é a fé de uma vez por semana querer fazer a caridade. Não. É a fé diária. Aliás, nessa passagem de Mateus com os discípulos, não havia nenhum obstáculo, né,
maior para os discípulos poderem ter mais fé. O que estava faltando ali para eles era a prática diária. Eles tinham competência moral, eles entendiam os ensinamentos de Jesus, estavam a favor desses ensinamentos. O que eles não tinham ainda era uma vivência diária daquela fé. E foi por isso que eles não conseguiram prestar ajuda para o rapazinho que precisava. Então, para nós, fica a dica. Nós precisamos vivenciar essa fé no nosso dia a dia. Em cada coisa que a gente for fazer com carinho, fazer com amor, fazer como se a gente pudesse, né, envolver com as nossas boas energias tudo e a todos. E isso é prática da caridade também. Então, é essa condição dessa energia boa que a gente desenvolve é que dá forças para a gente. Diante de muitos obstáculos, a gente consegue ultrapassá-los, né? E também atrair para nós a ajuda de amigos espirituais que estão sempre ao nosso redor querendo nos ajudar. Então, a gente se ajudando, a gente consegue também a ajuda maior da parte deles. Vamos assim agradecendo a oportunidade que a espiritualidade nos oferece, lembrando também que essa questão da fé nós devemos também trabalhar dentro de casa. Se a gente tem crianças, se a gente tem jovenzinhos dentro de casa, a gente precisa, como pai, como mãe, como avó, trazer a religiosidade para dentro do nosso lar. É de pequenininho que a gente vai apresentando para eles a nossa condição de religiosidade, para que eles saibam e entendam sim que existe uma força maior, que existe um poder maior a governar as nossas vidas e orientar tudo e a todos, para que depois de uma fase mais amadurecida, eles possam escolher ou dar continuidade àquela fé que a gente colocou para eles. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, fazemos assim uma vibração muito carinhosa a todos os corações, que Deus nos ampare hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.